a minha origem é da Ação Popular e nós ingressamos no PCdoB em 1972, exatamente quando inicia a luta de resistência armada no Araguaia. Ou seja, há uma manifestação, inclusive, de João Amazonas, na época, que dizia que a Ação Popular e essas pessoas que ingressavam no partido tinham um sentido forte, revolucionário, porque a gente ingressava no partido no momento em que a repressão se voltava contra o partido que realizava uma ação armada, entendeu? Ora, isso demonstrava um espírito de luta, um espírito revolucionário da Ação Popular, e da Ação Popular nós podemos dizer que mais de 70% dessa organização que tinha uma influência política grande entre a juventude e no interior do país, entre setores camponeses, 70% dessa organização integrou o Partido Comunista do Brasil. Isso foi, digamos assim, um aporte importante para o Partido Comunista na época, né? Porque o Partido Comunista do Brasil ganhou contingentes importantes nas cidades. E isso foi necessário para que o partido pudesse retomar a sua fase organizativa também nas cidades. Então é a partir daí que exatamente nós ingressamos no PCdoB. E eu saio, digamos assim, da ação no movimento estudantil já a partir de 67. A minha atuação em 1966. 67, nós vamos exatamente ao campo, nos integrar, como se diz, como camponeses. A minha experiência foi em Goiás, fui para aquela região de Trombas e Formoso, onde teve, a partir da década de 50, lutas camponesas importantes, ação armada importante, espontânea, na luta pela terra, e tinha uma tradição nessa região muito grande. Eles conseguiram ali realizar a reforma agrária, né, com uma liderança importante, que era o José Porfírio, com grande êxito. Então nós fomos exatamente na década de 60, aí por volta de 67, se integrar com essas pessoas que já tinham espírito de luta, já tinham compreensão sobre a luta pela reforma agrária, para que a gente pudesse ampliar essa luta a partir dessa região. Então, a minha experiência já era exatamente em função, digamos assim, dessas novas alternativas, levando em conta aquela visão da guerra popular, se integrar com o povo do interior, a partir daí você procurar um vínculo político com o povo do interior. Então, a partir de 72 é que nós ingressamos no Partido Comunista do Brasil. Eu era da direção da P, e o partido leva em conta o seguinte, que a própria direção da P já começaria a fazer parte da própria direção nacional também do Partido Comunista do Brasil. Então essa fase eu já estava fora do movimento estudantil, que é a fase áurea, digamos, da UJP, né? E a minha atuação era completamente fora do Rio de Janeiro, onde era a atuação mais importante A resistência ao regime militar é uma resistência predominantemente juvenil. Isso desde 1965. E esse movimento é um movimento em que criou uma consciência bastante forte de resistência à ditadura militar. Porque as pessoas, de forma muito abnegada e generosa, deixavam, às vezes, o trabalho, deixava a sua formação escolar para se dedicar à luta. Então esse foi um movimento crescente, e não era um círculo pequeno, era um círculo cada vez mais amplo. Então era uma época em que as pessoas buscavam um ideal de resistência, um ideal elevado. As pessoas, isso era muito marcante no seio da juventude, era muito debate, muita discussão sobre o que era a revolução, a etapa de revolução, a linha da luta armada. Isso perfazia praticamente em todas as universidades. E é quem conduzia também o movimento estudantil. O movimento universitário conduzia o movimento estudantil secundarista. Então, a partir daí, foi liberado um contingente muito grande de jovens para lutar, para se dedicar à luta de resistência. Então, não foram poucos, foram milhares.
Então o Araguaia é uma parte disso, é uma parte inclusive pequena, porque a quantidade de gente que se dedicava a essas ações nas cidades, no campo, era muito grande. Essas organizações revolucionárias se proliferaram aqui no Brasil. Por exemplo, a LN, né, era uma organização que tinha uma ação muito forte nas cidades, que tinha como liderança o Marighella, tinha influência muito grande também na juventude, e eram todos jovens. VPR, né, tinha também uma influência muito grande nas cidades e entre os jovens, e assim várias organizações. Além de outras forças, digamos assim, de sentido e de tendência trotskista também, que evidentemente esses nunca levaram de forma consequente a luta armada, né? Entrava mais para o plano, digamos assim, da teorização, das teses, né? Agora, os outros não, levavam exatamente com consequência essa questão, aí seguindo as diversas linhas que essas organizações defendiam, né? Então, a resistência armada do Araguaia, que foi a resistência mais importante, porque aqui durou mais tempo, aqui enfrentou o regime militar durante praticamente 3 anos, enfrentou 3 grandes campanhas de cerca e aniquilamento, então foi a resistência mais destacada. E o mais importante, contou com amplo apoio local, exatamente produto dessa vivência dessas pessoas que foram para essa região chamada do Bico Papagaio, que está entre o Pará e nessa época o estado de Goiás, hoje Tocantins, em que essas pessoas então se identificaram com o povo da região, e o povo da região, uma parte participou diretamente da guerrilha e outros como simpatizantes, aderentes à guerrilha, etc. Nós acabamos de realizar na semana passada um grande ato na região São Domingos do Araguaia, a 40 e poucos quilômetros de Marabá, aonde o Estado brasileiro pede perdão a esse povo, porque foram anistiados 41 camponeses, né, em que o Estado pede perdão, porque foram todos eles perseguidos, alguns inclusive porque aderiam à guerrilha, e indenizou inclusive essas pessoas num ato simbólico importante na praça dessa cidade, com a presença assim, de milhares de pessoas, né? Mostrando, portanto, que a guerrilha teve um enraizamento muito forte na região. Então essa que foi o movimento de resistência mais importante, porque os outros desapareceram completamente, não sustentaram, porque ou ficavam nas cidades, e as cidades não era o local de você fazer resistência ao regime, porque ele estava com toda a força ali, ou essa visão de você formar grupos clandestinos, bem armados, e quando tivessem condições de poder de fogo, como se diz, com armas na mão e contingente razoável, se iniciaria. Nenhum deles começou porque exatamente foram descobertos, porque era um clandestino, acabava o povo denunciando, inclusive, chamava atenção, etc. Né? Ficavam aquelas pessoas escondidas numa casa que as pessoas desconfiavam, diziam, ué, o que esse pessoal, um bocado de gente aqui dentro dessa casa, o que faz essa gente? Né? Então não prosperou nada, digamos assim, que seguiu essa linha. Foram todos mortos no nascedouro, praticamente. A não ser uma outra ação mais audaciosa que era feita, né? Por isso mesmo que a guerrilha do Araguaia, né, representava esse contingente de jovens e